Como fazer para você vender os seus primeiros cursos online, mesmo que você seja uma pessoa desconhecida? Eu gravei no último vídeo um assunto sobre um plano B, um possível plano B, que seria você gravar um curso online. Quem tem alguma habilidade, acha que pode transformar essa habilidade em algum conteúdo para vender, eu dei essa sugestão, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. E aí, como sempre, todos os vídeos as pessoas me procuram, querendo tirar mais dúvida, querendo bater um papo, como que faz, tendo algumas dicas. E aí uma das dúvidas foi, Kleber, como é que eu vendo o meu curso sem eu ser reconhecida no mercado? Eu decidi gravar o vídeo de hoje para te dar algumas dicas, um pequeno passo a passo de como que você faz para começar. Antes de qualquer coisa, você precisa entender que tudo que você vai fazer na sua vida, né, seja criar o curso online, vender, criar a sua empresa, enfim, estudar algum assunto novo, ele demora um certo tempo. Então, se você está pensando em criar um curso online para vender já no primeiro dia, na primeira semana já ter renda, eu peço para que você repense essa sua estratégia, porque tudo demora um certo tempo até você conseguir criar a sua estratégia, conseguir criar suas ferramentas. Mas enfim, tendo isso em mente, que não dá para fazer as coisas de uma hora para outra, primeiro ponto é você, mesmo não sendo reconhecido, você precisa se posicionar como um especialista do assunto. É muito comum as pessoas que começam nesse mundo, elas têm um certo receio de aparecer. Porque uma coisa é você pensar, você compra só de pessoas conhecidas? Não, você pode ter simplesmente conhecido algum assunto, ter se interessado, ter se encantado, sei lá, com a proposta de valor e consigo comprar. Então é isso que você vai ter que criar para você, mesmo que você seja desconhecido. O primeiro passo é entender muito bem quem é o seu cliente. De verdade, você conhece quem pode ser o seu cliente? Qual que é a principal dor do seu cliente? Porque sempre você precisa pensar em como resolver o problema do seu cliente. Se você conseguir montar algo que resolva o problema dele, não importa se você é o mais conhecido ou menos conhecido. Eu já comprei cursos de pessoas conhecidas que não foram tão bons quanto cursos de pessoas desconhecidas que eram excelentes. Esse é um primeiro passo, né? Saber qual que é a dor do seu cliente, conhecer muito bem o seu cliente. Entendendo a dor do seu cliente, conhecendo muito bem ele, você vai ter que começar a criar conteúdos e criar coisas que sejam direcionadas para esse cliente. É diferente do criar o curso. Você criou o curso com todo aquele seu conteúdo. Agora pense em outras coisas, ou até mesmo o conteúdo do seu curso que você possa distribuir para aqueles possíveis clientes seus. Depois, você foca na sua imagem. Como que você quer ser visto? Qual que é o seu posicionamento? Então eu vejo muita gente querendo vender, por exemplo, curso online, mas você entra na mídia social da pessoa, não fala absolutamente nada, não mostra um site, não diz o que ela faz, o que ela é. Enfim, você precisa construir isso. Você determinou o problema do cliente. De repente o seu cliente, você tem um curso sobre Excel e o seu cliente tem um problema que ele não sabe mexer com tabela dinâmica, sei lá, que é uma ferramenta dentro do Excel. Você tem que colocar nas suas mídias sociais, que você vai escolher para se posicionar, como um especialista em tabelas dinâmicas, para que seu possível cliente, aquele lead, entre na sua página e veja, falar, ele é especialista em Excel. Depois, todo o conteúdo que você vai postar nas suas mídias, no seu site, no seu blog, enfim, onde você for postar, precisa estar relacionado com este assunto, né, com aquele problema que você vai resolver para seu cliente. Depois que você pensou nisso, você precisa começar a colocar algumas estratégias em curso. Muita gente começa já pensando em oferecer o produto logo de cara, né? Já querendo vender. Então cria um perfil pessoal, cria um perfil, sei lá, no Instagram, no Facebook e já coloca lá, curso por X reais, promoção. Pensa o seguinte, ninguém entra numa mídia social pensando em comprar determinado curso. As pessoas entram nas mídias sociais para se entreter, saber das coisas, às vezes brigar por política, sei lá. Mas as pessoas não entram para comprar determinada coisa. É que elas são atraídas por alguma coisa, e aí vem a estratégia que eu já falei num outro curso, que é o funil de vendas. Elas se sentem atraídas por determinado conteúdo,
E aí sim elas começam a te seguir, começam a se engajar com o seu conteúdo, para assim lá na frente você conseguir vender alguma coisa para elas. Então, antes de pensar em vender algo, é criar alguma coisa que seja de valor para o seu cliente, que ajude o seu cliente a sanar a dor dele. Eu mesmo falo sobre gestão financeira. Eu tenho conteúdos disponibilizados gratuitamente sobre gestão financeira. As pessoas vão lá, podem pegar aquele conteúdo gratuitamente, pega aquele conteúdo e começa a consumir. Após elas consumirem aquele conteúdo, aí sim elas vão começar a conhecer você e saber se o que você diz é o que você pode entregar para elas. E assim começa a construir uma relação de confiança. Então não se preocupa no primeiro momento em querer vender, né? O que mais acaba dificultando na primeira venda é justamente essa ansiedade de querer vender logo de cara. E ninguém está disposto a querer comprar logo de cara, principalmente se você é desconhecido. Se você já é um super conhecido no assunto, uma referência, aí as coisas ficam um pouco mais simples, porque aí você já está, né, num outro nível de patamar. As pessoas já te conhecem, as pessoas podem te comprar muito mais facilmente. Mas se você é desconhecido, você precisa gerar valor para aquelas pessoas, você precisa gerar uma relação de confiança. Então, perfil social todo voltado para aquilo que você faz, para aquilo que você entrega, sempre direcionado para a dor do cliente. Quanto mais valor você entregar para o seu possível cliente, né? Na verdade ele não é o cliente ainda, mas é um lead, mais ele vai se sentir confiante em você e aí sim ele pode te comprar lá na frente. Você pode criar também uma estratégia, como eu já falei, de funil de vendas. Seu cliente, seu possível cliente foi atraído por alguma oferta, algum e-book, uma planilha, algum conteúdo, e aí você estabelece uma relação de confiança, continua entregando conteúdos para essa pessoa, até que lá na frente sim você faça uma oferta de um produto. Você pode tentar fazer uma oferta já direto para uma página de vendas do seu produto? Você até pode, mas desde que você tenha uma copy, que nada mais é aquele texto, muito vendedor que esteja atacando muito diretamente na dor do seu cliente. E de repente, se você tiver um conteúdo também que não seja tão alto valor financeiro, você pode também tentar essa técnica de jogar para a página de vendas. Mas eu vejo que as conversões são muito mais baixas. É mais fácil você criar esse relacionamento, criar essa relação de confiança e aí sim oferecer algo para vender. E ter em mente que você tem duas formas de conseguir atrair os seus possíveis clientes, que é a forma orgânica, que é como eu falei, você está colocando conteúdos nas suas mídias sociais, no seu site, no teu blog, enfim, onde for, você está conseguindo, né, gerar tráfego para aquilo de forma orgânica. Existe a forma paga. A forma paga é mais fácil, porque você consegue já criar um anúncio, investe um pouco de dinheiro e você consegue ter mais tráfego. Só que o que acontece? Muitas vezes você precisa entender melhor da ferramenta e esse resultado ele também não sai de imediato. As mídias sociais não facilitam esse trabalho. Então você tem que ter em mente que vai demorar um pouco mais de tempo e você vai ter que investir um pouco mais de dinheiro. E depois que você conseguir os seus primeiros engajamentos com as pessoas, você pode até ter uma tática de oferecer alguns cupons gratuitos. Eu, por exemplo, no começo, quando eu comecei com os meus cursos online, eu distribuí alguns cupons gratuitos, porque aí sim eu conseguia ter alguns comentários. Então, se as pessoas viam o meu conteúdo, gostavam daquele conteúdo, eu pedia os depoimentos, que você vai ter uma outra coisa que é super importante para quem não é conhecido, que são as provas sociais. Nada melhor do que um outro cliente falando bem do seu produto. E eu não estou dizendo aqui de fazer grandes promoções, você pode distribuir cupons gratuitos para quem você conhece mesmo, alguns amigos, parentes, mas que eles tenham a necessidade daquele conteúdo, tá? Não sai distribuindo para pessoas que não tenham necessidade, porque elas só vão gastar os seus cupons de curso, não vão aproveitar o conteúdo, não vão consumir nada de você e também não vão fazer um depoimento. Distribua alguns cupons para algumas pessoas que você conhece,
que tenham afinidade com aquele assunto que você está passando e peça para ela alguns depoimentos. E depois inclua esses depoimentos numa carta de vendas, numa página do seu site, na página de vendas, porque isso gera prova social, que é um outro fator de extrema importância. Quando você conseguir ter mais provas sociais, se você já está engajando o seu público, já está gerando conteúdo, já começa a ter uma audiência, aí sim as vendas vão começar a acontecer. E é sempre pensar que você precisa estar presente na mente das pessoas, né? Se você não é visto, você não é lembrado, e se você não é lembrado, você não é comprado. Então você precisa investir continuamente. O grande erro de quem começa é que faz de repente uma semana, 2 semanas e depois para. Se você quiser investir numa mídia social, seja no YouTube, Instagram, Facebook, enfim, você precisa se planejar e ter constância naquilo que você for fazer. Legal? Eu espero que essas dicas ajudem a você a fazer as suas primeiras vendas. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários, vamos trocar uma ideia, eu quero saber como é que está a sua vida aí nesse período de quarentena, se você tem colocado em prática algum plano, está pensando em gravar o seu curso online, qual que é a sua dúvida, qual que é a sua maior dificuldade, escreva nos comentários que eu terei o maior prazer de responder todos eles e também poder gravar novos vídeos para você. Te vejo no próximo vídeo então, até lá!